Foi removida a Sofia mesmo. Mas ainda não começou a gravar. Que estranho. Para mim apareceu que já tá gravando. Ah, agora. Então vamos lá. Esperar a Sofia voltar. Eu vou ter que começar mesmo sem a Sofia voltar, porque senão vai ficar. Então vamos lá, gente. Boa tarde para todo mundo. A nossa aula de hoje vai ser uma continuidade da gravação de ontem. Peço até desculpas de ter postado muito tarde, porque eu tive problema, não consegui de imediato, eu achava que tinha sido postado. Mas ontem, a aula de ontem, a gravação falava sobre aprendizagem, né? Então, como a aprendizagem ela acontece dentro das organizações, que nível, né? Em que nível elas acontecem e de que forma elas acontecem. Então, só para a gente dar um panorama geral aqui, para quem ainda não viu a aula, a gente fala em diferentes níveis de aprendizagem. Então, pode ocorrer em nível individual ou em nível organizacional. Mas a clareza é de quem é o aprendiz nesse processo todo é sempre o trabalhador. Né? Vai depender aí se ela tem nível individual ou organizacional, até o nível de impacto que essa aprendizagem tem dentro de uma organização, por exemplo. Então, se é um processo, uma competência que eu desenvolvo, que fica restrita a um nível individual, e no momento, por exemplo, de uma saída de uma organização, aquela competência se perde porque ela vai junto, ela sai junto com aquele trabalhador, eu estou falando de competência e de aprendizagem em nível individual. Quando eu estou falando no nível mais organizacional, é que ele gera impacto em diferentes unidades, diferentes trabalhadores, e ele é compartilhado por diferentes setores e trabalhadores dentro da organização. E, normalmente, ela é codificada. O que isso quer dizer? Normalmente, ela é registrada formalmente dentro das organizações, que é justamente para estimular a manutenção dessas competências, então, dessa aprendizagem. Então, por exemplo, quando eu falo de normas, de regras, de código de éticas, de regimento interno aplicado ao serviço público, de procedimentos que eu codifico, que eu registro, essa aprendizagem que ela é adquirida em função do acesso a esse tipo de informação, ele ocorre em nível organizacional, porque ele é compartilhado por número grande de trabalhadores dentro da organização e pelo fato de ser codificado, ele permanece. Então, aquela aprendizagem, ela não sai no momento que aquele trabalhador sai da organização. E aí, isso é importante também até para a integração de novos funcionários. Então, aquele código todo que foi estabelecido, ele acaba sendo compartilhado por novos também trabalhadores. Então, para vocês terem uma ideia. Então, a aprendizagem, nesse caso, ela pode ocorrer de forma informal ou formal. Ela ocorre de maneira formal através, por exemplo, de planejamento de ações de treinamento, desenvolvimento e educação, que vai ser o foco da nossa aula de hoje. Então, o gancho que a gente vai dar de aprendizagem é no nível formal, né, porque ocorre por meio da formatação de cursos, de capacitação, onde eu tenho um objetivo bem traçado a ser alcançado, e depende, geralmente, da própria organização, o planejamento e a oferta dessas ações de desenvolvimento. Diferente da aprendizagem que ocorre de forma informal. Então, que o Felipe vai lá, por exemplo, teve uma dificuldade, o Felipe teve que gravar o vídeo do PIBIC dele. Ele foi lá sozinho, assistiu o tutorial, aprendeu, foi lá, né, tentando, errando, até que ele conseguiu. Então, isso é uma modalidade de aprendizagem informal, porque ele não participou de um curso, né, então ele não viu uma palestra, não foi treinado diretamente. Ele, por conta própria, foi lá em busca dessa aprendizagem. Então, é isso que a gente chama de aprendizagem informal. E essas duas aprendizagens, elas ocorrem tanto no nível individual quanto organizacional. Então, hoje a nossa aula vai dar foco na aprendizagem mais formal, né, que é por meio de ações de treinamento, desenvolvimento e educação. Ok? Então, só para dar uma introduzida, pelo fato de ter sido postado muito tarde a aula, muitos de vocês podem não ter visto ainda, mas é essencial que vocês vejam depois, tá? Então, eu vou compartilhar a aula de hoje, e qualquer coisa me chamem, me perguntem, tá? Me confirmem se vocês estiverem vendo. Ainda agora, a gente fez um teste, né, Felipe? Mas, claro que na hora valendo, não funciona direito, né?
Não está aparecendo. Por que não está aparecendo? Tirou. Todos estão vendo? Preciso de... Sim, sim. Então, vamos lá, gente. Então, a aula de hoje, como eu já antecipei, a gente vai falar sobre o subsistema treinamento, desenvolvimento e educação, né? A gente vai falar de um aspecto muito importante também hoje, que é a avaliação de aplicação ou de reação, né, do treinamento, desenvolvimento e educação, mas a gente vai entender como é que ele funciona na prática. Então, é também uma área da psicologia organizacional e do trabalho que é muito demandada desse profissional. Então, não necessariamente a condução de treinamento, isso também, mas dentro do RH interno, dentro do setor de recursos humanos da organização, em geral, a gente não conduz as ações de treinamento e desenvolvimento, e sim a gente contrata profissionais ou seleciona profissionais de fora para ministrar essas capacitações. Né? Mas, claro, que a gente também pode ser demandado, mas, em geral, a gente faz mais o planejamento, a organização, o acompanhamento, a avaliação dos processos de capacitação do que efetivamente conduz esses processos. Dentro do processo de RH externo, de consultoria, aí é mais fácil a gente ser demandado para ministrar, por exemplo, treinamentos, né, nas organizações. Então, depende muito. Então, o treinamento tem se tornado cada vez mais vital ao sucesso das empresas modernas, né? Durante muito tempo, o treinamento ele foi tido como uma área que não era dado muita atenção, porque alguns gestores achavam que era desperdício de dinheiro, né? Hoje já tem muita clareza do impacto que o treinamento ou a ausência dele tem no desempenho, no comportamento das pessoas, então, por isso, ele tem se tornado cada vez mais vital para o sucesso ou para o fracasso das organizações. Tecnologias em rápida mudança exigem que os funcionários aperfeiçoem continuamente seus conhecimentos, habilidades, atitudes, as competências para lidar com novos processos e sistemas. Então, em função do avanço tecnológico, né, das mudanças que ocorrem rapidamente, há uma necessidade de formação, de capacitação constante dos trabalhadores. Caso contrário, você fica desatualizado, você tem retrabalho, porque, de fato, você não está preparado para lidar com esse novo cenário. Quando uma empresa busca crescer e ser bem-sucedida perante o mercado, é importante que ela invista em recursos humanos. Eu acho que isso já ficou bem claro durante todas as aulas que a gente teve nas nossas disciplinas, o quanto as pessoas têm se tornado peça essencial, né, dentro das organizações, porque por meio das pessoas que as organizações atingem os seus resultados, né, apresentam seu alto rendimento. Então, hoje já tem muita clareza em função disso. Então, se você não treina, se você não seleciona bem os seus profissionais, se você não estimula bem, motiva, né, estabelece ações para que esse trabalho seja motivador para o trabalhador, você acaba perdendo ou até mesmo não alcançando seus objetivos em função desse perfil inadequado de profissional. Então, assim, é possível levar treinamento e desenvolvimento para os colaboradores. A principal razão de as empresas treinarem novos funcionários é levar suas competências ao nível exigido para o desempenho satisfatório. Né? Então, é importante a gente ter, porque às vezes determinados resultados não são atingidos, não porque o trabalhador não quis, ou ele não estava estimulado para atingir, mas é porque ele não tinha competência no sentido de comportamento, de repertório para desenvolver aquele trabalho, aquela atividade. E aí, como é que eu consigo que esse resultado venha? Por meio da formação, da preparação melhor dos meus trabalhadores. Treinamento adicional lhes oferece oportunidades para adquirir conhecimentos e habilidades. Como resultado do treinamento, os funcionários podem ser mais eficientes no emprego e capazes de desempenhar cargos em outras áreas ou níveis superiores. Então, é por meio da capacitação, do desenvolvimento, que eu não só preparo os meus trabalhadores para o que eles precisam fazer agora, que é o que a gente chama de treinamento. Eu vou já mostrar mais na frente essa diferenciação entre treinamento e desenvolvimento. Então, não só
por meio das ações de capacitação, eu desenvolvo o repertório ou o desempenho adequado para o meu trabalhador neste momento, no cargo que ele ocupa, mas também preparo esse trabalhador para ocupar cargos no futuro. Então, é o que a gente chama de desenvolvimento, porque o desenvolvimento ele está ligado mais a ações a médio e longo prazo. O treinamento é focado no cargo atual. Então, a gente tem aqui, né, por que as organizações foram forçadas a investir em treinamento, desenvolvimento e educação? Porque elas quiseram, porque elas tinham dinheiro sobrando e elas resolveram? Claro que não. Você tem um cenário aí onde eu tenho concorrência crescente, a todo momento eu tenho empresas com o mesmo perfil, com alta tecnologia. Se a gente pensar no cenário, por exemplo, de farmácia dentro do nosso estado, da nossa cidade, você tem uma concorrente do lado da outra, então eu posso ali ter com tranquilidade, por exemplo, se for mal atendido, não só a questão de preço, mas se for mal atendido, o cliente pode ir de uma loja para outra em poucos segundos, então essa concorrência ali, ela é crescente, ela é muito presente fisicamente. Eu tenho o cenário de novas tecnologias, do acelerado avanço tecnológico o tempo inteiro, clientes cada vez mais exigentes, então a gente tem hoje as redes sociais, que também é um canal para beneficiar ou para prejudicar as organizações. Eu digo prejudicar no sentido de, claro, se um cliente vai nas redes sociais, por exemplo, para falar mal, é porque ele teve algum prejuízo, seja no oferecimento do serviço, do produto, ou mesmo da maneira como ele foi tratado. Então, não é à toa que os clientes reclamam. E você também tem o cenário mais administrativo, acionistas, administradores cada vez mais querendo que as organizações lucrem. Então, é esse cenário todo complexo que obriga as organizações a investirem em treinamento, desenvolvimento e educação. Aqui, para a gente entender como é que funciona, né, como é que pode ser estruturado o programa de treinamento, desenvolvimento e educação, tá? Então, aqui a gente vai dar tanto uma perspectiva mais conceitual, mas também bem prática de como esse treinamento pode ser planejado, né, quais são as etapas que são constituintes, tá? Então, todo o processo de treinamento, desenvolvimento e educação, ele deve ser iniciado por um diagnóstico. Por quê? Porque eu não posso tirar da minha cabeça e dizer, eu acho que seria interessante esse tipo de capacitação. Eu acho que seria bom, ia ser muito necessário esse tipo de capacitação. Não. Eu tenho que ter um diagnóstico para fundamentar toda esse meu planejamento. Por quê? Porque envolve recursos, envolve tempo, as pessoas, às vezes, né, no presencial, se deslocam, né, tem um custo de contratação daquele profissional, de toda a estrutura. Mesmo no ensino à distância, ainda assim você tem que ter uma plataforma, você às vezes tem que ter tutores para acompanhar, você tem que ter toda a produção ali de material, audiovisual, então há um custo grande também envolvido. Então, por isso que é importante ter um diagnóstico. Esse diagnóstico pode ser, por exemplo, uma avaliação de necessidade de capacitação, por exemplo, uma avaliação de competências, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês, e vocês vão participar, a gente vai fazer um diagnóstico com vocês, ou o LNT, Levantamento de Necessidade de Treinamento. Né? O que eu queria mostrar para vocês especificamente, que vocês tivessem, alguém aqui tem clareza de qual é a diferença entre uma avaliação de competências, por exemplo, um diagnóstico de capacitação e um LNT, Levantamento de Necessidade de Capacitação, de Treinamento? Alguém sabe a diferença? É agora que vocês devem se manifestar? Alguém sabe a diferença, gente? Evelyn, sabe? Vou pegar no teu pé. Tô pensando. Alguém mais, Igor? Tô pegando em quem trabalha na área, hein? Professora, na verdade, eu estou tentando descobrir. Inclusive, é um tema que eu estou trabalhando agora, né? E eu percebi que parece fácil, mas não é, não. Tem muita dificuldade. Olha, até hoje eu não entendi ainda qual a diferença de habilidade e competência. Ainda tá ficando um pouco claro para mim. Vamos já conversar sobre isso tudo. Então, vamos lá. Qual é que é a diferença entre o diagnóstico de capacitação, por exemplo, ou avaliação de competências e um LNT, tá? Que é esse levantamento de necessidade de treinamento. O levantamento de necessidade de treinamento, basicamente, é o quê?
pode ocorrer esse diagnóstico, só que ele tem única e exclusivamente o objetivo de levantar o interesse, por exemplo, dos profissionais para participar de determinadas ações de capacitação. Imagina que eu tenho lá um rol, um cardápio de ações. Olha, gente, eu tenho aqui, normalmente, a UFPA fazia isso, quando não utilizava o mapeamento de competências, por exemplo, que era lá, Beatriz, o que você quer participar? Olha, eu tenho essas ações de capacitação aqui. Aí a Beatriz ia lá e, não, eu quero participar essa aqui de comunicação. Marcelo, tem aqui essas capacitações, o que você quer participar? E o Marcelo dizia, não, olha essa de corte e costura, meu sonho era me capacitar nisso. Era a maneira como era desenvolvida, né? Ou a outra opção é, gente, vamos levantar aqui, dentro da nossa turma, quais são as ações de capacitação que a gente vai ofertar esse ano? Aí o Felipe diz, olha, eu teria interesse em fazer uma de comunicação. A Evelyn diz, não, eu queria fazer uma de produção de artigos científicos. E cada um aqui a gente faria um levantamento. Esse é o tradicional levantamento de necessidade de treinamento. Por que ele se difere de uma avaliação de competências ou de um mapeamento de competências? É porque dentro de um instrumento de diagnóstico de competência, você não só vincula as suas necessidades às suas reais competências. Então, imagina o Marcelo se interessar por corte e costura. O Marcelo trabalha nessa área hoje? Melhoraria o trabalho dele hoje? Não, ele tem interesse. Ele tinha lá a oferta daquele curso, o Marcelo se interessou. Agora, quando a gente faz um tipo de levantamento desse pouco estruturado, você acaba que levanta ou investe em competências ou ações de capacitação que nada vão melhorar o que efetivamente as pessoas fazem. O diagnóstico de competência, ele acaba vinculando a sua necessidade de treinamento, de desenvolvimento, às competências que você executa. Porque eu vou avaliar a necessidade de capacitação no que você faz. Aí o Felipe tem lá um rol de 10 competências e ele fala, olha, tenho necessidade nessa. Então, ele não tem nem oportunidade de se manifestar em algo que ele não faz, ou que ele não precisa, porque eu vinculo as competências que ele utiliza no trabalho. Além disso, um diagnóstico de competência, se eu mapeei, porque para eu fazer um diagnóstico, primeiro eu tenho que identificar as competências, certo? Para eu saber no que a Evelyn precisa ser capacitada, primeiro eu tenho que entender o que a Evelyn faz. A partir dali, eu realizar um diagnóstico. E com essas competências já identificadas, eu posso não só planejar ações de capacitação, mas eu posso promover ações de recrutamento e seleção baseado no perfil de competências que eu descrevi. Eu posso trabalhar as competências dentro de instrumentos de avaliação de desempenho. Então, eu acabo utilizando esse perfil de competências em muitos outros processos de recursos humanos, e não só para capacitação. O LNT, como ele é estruturado, ele não vai me fornecer informações, por exemplo, para captar profissionais dentro do processo de recrutamento e seleção. Eu não tenho, porque eu não tenho informações suficientes. Ficou clara essa diferença, gente? É muito importante ficar claro. Evelyn? Oi. Então, o levantamento de necessidade de capacitação, ele seria algo mais formal. Não só, além de ser mais formal, eu levanto por meio, através das competências que você utiliza. Então, eu não vou dizer, Evelyn, no que você teria interesse em se capacitar? De maneira global. Não, eu vou dizer, Evelyn, avalie a sua necessidade de capacitação nas competências que você utiliza no seu ambiente de trabalho. Então, eu direciono para o que você faz. E eu não deixo, de maneira generalizada, você se interessar ou se desenvolver em competências que você não utiliza, a menos que seja objetivo, porque também eu posso estabelecer, não, vamos pensar aí em desenvolvimento a médio e longo prazo. Quem sabe o Felipe lá no futuro ocupa o cargo de gestão. Mesmo que ele não utilize a competência, por exemplo, de liderança, vamos desenvolver o Felipe em liderança, mas ele não utiliza. Entendeu, Evelyn? Entendi, obrigada. Quer perguntar, Amanda? Amanda? Gente, ficou clara a diferença entre uma coisa e outra?
Melhorou agora, Igor? Agora apareceu, né? Porque eu não tinha saído do modo apresentação. Ficou claro, Igor, agora a diferença também entre levantamento de necessidade? É o Renan que falar? Renan, pode falar. Pois sim. Tá me ouvindo? Alô? Alô? Sim, pode falar. Eu tenho uma dúvida aqui, é que, assim, por exemplo, começou a ser implementado na UFPA, por exemplo, a questão do processo eletrônico. E tem muitos servidores lá, principalmente aqueles que já passaram dos 50, por exemplo, que vão sentir dificuldade, já estão com dificuldade em lidar com essa nova tecnologia lá, né? Sim. Um treinamento desses, ele se encaixaria em alguma dessas duas? Porque eu não consegui, através do que a senhora explicou, encaixar em uma das duas, entendeu? Não, você está coberto de razão por não conseguir encaixar. Por quê? Porque isso é uma demanda nova. Eu posso também planejar ações de treinamento e desenvolvimento para uma demanda nova. Então, isso não tinha sido, imagina que nunca ninguém utilizou essa ferramenta. E de uma hora para outra, a gente vai aderir. Então, eu preciso planejar a preparação da minha equipe para utilizar essa nova ferramenta. Então, nesse caso, eu não preciso gerar um diagnóstico, porque eu já sei que, por ser uma ferramenta nova, a maioria vai ter dificuldade. Então, aí eu já planejo de antemão. Então, não preciso gerar esse diagnóstico, entendeu? A mesma coisa, às vezes, há uma imposição legal, né? O governo federal, o Tribunal de Contas da União determinou que todo mundo do setor de compras precisa ser preparado em determinada competência, ser capacitado. Eu vou gerar um diagnóstico? Não, porque é uma imposição legal. Então, isso vem por cima de qualquer diagnóstico, entendeu? Então, são as exceções. As exceções, elas não podem se tornar regra, porque, caso contrário, fica um processo desestruturado. E qual é o impacto de eu não ter um diagnóstico, gente, formalizado? Imagina o seguinte, a gente tem 5 mil para gastar de capacitação. Se eu não tenho instrumento de diagnóstico, aí o Felipe vem lá e diz, olha, professora, eu queria ir naquele congresso de pod, só que só a inscrição dele é R$ 1.500. Eu tenho 5 mil para gastar com a turma toda. E aí, como é que eu vou dizer para o Felipe, não, Felipe, eu não vou poder? Que tipo de argumento eu vou utilizar? Porque eu não tenho nenhum tipo de diagnóstico, nenhum tipo de dado para subsidiar meu planejamento ou a minha alocação de recursos, certo? Como é que eu vou dizer não para o Felipe? Aí a Beatriz vem lá, professora, eu também quero, né? Também tem um... Aí pronto. Eu não tenho instrumento nenhum para embasar o meu planejamento, a minha alocação de recursos, e eu acabo que eu não consigo atender um número grande de alunos, no nosso caso específico aqui, porque eu não tenho planejamento. Agora, imagine se a gente tivesse feito um diagnóstico. Gente, vamos lá ver no que a gente precisa, né, se capacitar. Aí a gente conduz o processo de avaliação, de necessidade de capacitação, que a gente vai conduzir, diga-se de passagem, essa semana e na outra na nossa turma. E aí a gente tem um diagnóstico. E aí, por meio daquele diagnóstico, eu consigo atender, alocar o meu recurso de maneira muito mais eficiente, né? Porque eu consigo remanejar ou atender um número muito maior de alunos, no nosso caso aqui específico, e com o mesmo orçamento. E aí, quando o Felipe vier me perguntar, professor, e aí eu vou para o congresso, eu preciso fechar minha inscrição, eu vou dizer, olha, Felipe, está aqui, você nem tinha necessidade de capacitação nessa área, porque congresso também, gente, é o que a gente chama até, às vezes, de um bônus, né? Porque, efetivamente, ali, é difícil você ter uma ação de capacitação muito direcionada. Você acaba que tem outras relações, né? O que a gente chama dentro de RH, aquelas palavras difíceis em inglês, o network, aquela interação entre profissionais. Você até tem acesso a algumas informações novas, mas não é de maneira muito estruturada, né? Então, você vai buscar informações depois do congresso, normalmente, né? Então, é um outro perfil. Então, se a gente tem um orçamento limitado, o que normalmente acontece dentro da área de RH, diga-se de passagem, você tem que ter uma metodologia de diagnóstico para poder subsidiar o seu planejamento. Tudo bem? Deu para entender, gente? Igor, eu vou adiantar já a tua dúvida com relação à competência e habilidade, mas a gente vai falar mais para frente sobre isso. Habilidade e competência, na verdade, dependendo da
formação ou da base teórica que você utilizar, elas podem ser sinônimos, tá? Então, você tem aí a competência como sendo uma combinação dentro de uma literatura de conhecimentos, habilidades e atitudes. Mas a nossa proposta dentro da análise do comportamento é que competência equivale a comportamento. Então, não precisa ter uma base, um conhecimento, porque ele não vai gerar o que nessa literatura específica vai gerar uma ação. Não, tudo é comportamento. Então, a habilidade, na perspectiva desse conhecimento de habilidade e atitude, é um dos elementos que constitui a competência. Entendeu? Então, a habilidade seria uma parte mais ativa, né, de ação, efetivamente. É o que você faz com o conhecimento que você adquiriu. Então, imagina, você teve um curso de redação oficial. E aí, qual é a minha ação? Eu faço agora documentos oficiais, por exemplo. Mas isso tudo está dentro dessa combinação do que a literatura chama do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Que para a análise do comportamento, tudo é comportamento. Mas a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, tá? Então, vamos lá continuar. Estão vendo a apresentação? Sim. Então, vamos lá, gente. Aqui é um fluxograma de treinamento, desenvolvimento e educação, tá? Claro que, dependendo da organização, isso pode ser estruturado de maneira diferente, mas isso aqui é basicamente o que a literatura coloca, né? Então, a gente inicia todo o processo com um diagnóstico, que pode ser uma avaliação de competências ou uma aplicação de um instrumento de levantamento de necessidade de treinamento, vai depender do que a sua organização estruturar, né? A partir do diagnóstico levantado, eu vou definir, por exemplo, a escolha dos métodos adequados à instrução. Então, aqui eu vou definir, por exemplo, se eu vou, já que eu já tenho a competência que será desenvolvida, eu tenho que definir aqui que método eu vou utilizar. Ele vai ser um treinamento, um curso, um workshop, vai ser um treinamento prático, vai ser um treinamento à distância, vai ser uma palestra. O que eu vou fazer, né, para desenvolver essa competência? Então, aqui eu vou definir a partir do que eu quero ensinar. Então, na aula mesmo de ontem que eu gravei para vocês, o capítulo ele fala sobre isso, que dependendo da competência que eu quero desenvolver, eu tenho que estabelecer a melhor estratégia de aprendizagem. Por quê? Imagina que eu quero desenvolver em alguém habilidades sociais. Eu vou desenvolver de maneira isolada, a pessoa sozinha, eu vou treinar ela, vou preparar ela, vou intervir diretamente nela, e eu não vou colocar ela em interação com outras pessoas, eu não vou conseguir desenvolver a habilidade social. Porque esse tipo de competência, ele necessita de interação social. Diferente de outras competências mais técnicas, de procedimentos, onde eu posso estabelecer um método mais individualizado, porque não há necessidade necessariamente de interação social. Então, eu vou definir o método mais adequado a partir do que eu quero ensinar, tá? Então, aqui, fiz o diagnóstico, eu vou escolher o melhor método, né, que eu vou utilizar, adequado ao que eu quero ensinar, e aí eu vou definir o que eu vou conduzir, como é que eu vou conduzir. Depois, eu vou coletar o material e dados para instrução. Então, que objetivos eu quero alcançar, né, que tipo de material eu vou utilizar. Vai ser à distância, eu tenho que elaborar, por exemplo, e-books, né, que é aquele material escrito que vai ser disponibilizado. Eu vou fazer ele em AD, vai ter tutoria, eu vou ter alguém ali tirando dúvidas, interagindo com os aprendizes, então isso tudo eu vou definir. Elaboração do programa de treinamento, eu vou junto com um instrutor, que não necessariamente vai ser vocês, mas elaborar todo o meu programa de treinamento. Né? Que assunto eu vou trabalhar? Então, imagina que eu quero falar sobre recrutamento de seleção, por competência. Eu preciso ir lá conversar sobre o que é a psicologia organizacional do trabalho, como ela iniciou, eu preciso focar, ou eu vou focar diretamente em recrutamento de seleção e tipos e metodologia de recrutamento de seleção.
Então, é quando eu vou definir o que eu vou ensinar efetivamente para os meus aprendizes. Depois disso, eu vou fazer a preparação desses instrutores. Por que é importante essa preparação, gente? Porque imagina que eu estou contratando um profissional de fora da organização. Ele não tem cultura, ele não conhece, desde horário, isso tudo, eu tenho que ter um conhecimento da minha organização para definir horário de treinamento, né, mais adequado. Que tipo de exemplos eu posso dar que seja aplicável para tornar cada vez mais próximo da organização que eu estou trabalhando, né? Então, é importante fazer toda essa preparação dos instrutores. Qual é o perfil de treinando? Quem que eu estou? São gestores, né? São subordinados? São nível de escolaridade fundamental, médio, ou são nível de superior? Então, eu tenho que definir para poder preparar o meu instrutor para essa capacitação. E aí, a partir daí, a execução do treinamento propriamente dita, né, que nesse caso, especificamente, da maneira como eu estou apresentando esse fluxograma, não vai ser o profissional de pod que vai conduzir, ele está fazendo o planejamento e acompanhamento do processo. Então, durante a execução do treinamento, se é o profissional de pod que está acompanhando, ele vai se preparar de recepcionar os aprendizes, de planejar o coffee break, claro que todo mundo quer, né? Então, onde é que vai ser conduzido, né? Vai ser eu vou ter que alugar um espaço, ou vai ser dentro da empresa, então depende. Se é algo mais interativo, tipo workshop, qual é a método? Eu tenho só cadeiras, ou eu preciso de mesas redondas para eles trabalharem em conjunto. Então, isso tudo tem que ser bem pensado. Avaliação e controle dos resultados, então, depois que eu executei todo o planejamento de capacitação, eu preciso avaliar os resultados, né, por meio de uma avaliação da percepção daqueles trabalhadores com relação àquela capacitação que foi ofertada. O instrutor foi bom? O conteúdo que ele passou ficou claro? Né? Os materiais, recursos didáticos, então, isso tudo, vários elementos poderão ser utilizados e avaliados, né, até para avaliar o resultado da capacitação. Normalmente, a gente faz também uma avaliação um tempo depois da capacitação, que é para avaliar o impacto daquela ação de capacitação no trabalho propriamente dito, porque a avaliação que a gente faz logo depois do treinamento, ela vai dizer mais respeito à própria execução do treinamento. Então, ela vai avaliar o instrutor, o material didático, a infraestrutura, não necessariamente o impacto da aprendizagem no trabalho, nos resultados da organização. Então, há diferentes modalidades de avaliação. E, ao final, normalmente, a gente elabora um relatório, né, para estruturar todo esse processo. E é importante, depois, por exemplo, dessa avaliação da aprendizagem, se ficar constatado, por exemplo, que não foi uma boa metodologia, que não foi um bom instrutor, pode gerar uma nova necessidade de capacitação, por exemplo, uma reciclagem, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem, gente? Alguma dúvida com relação ao fluxograma? Professora, só uma dúvida após a escolha dos métodos aí. Aí tá aí, coleta de material e dados para a instrução. O que seria? Eu só queria entender direito o que seriam esse material e dados. Pode ser desde esse dado que eu levantei com o diagnóstico. A partir dali, por exemplo, eu vou ter uma informação de que competência eu vou precisar desenvolver. E aí, imagina que foi comunicação. Aí eu vou coletar todo o meu material que eu vou trabalhar. Então, é material instrucional, então qual é a literatura que eu vou utilizar, entendeu? Que tipo de conteúdo, para poder subsidiar a elaboração do meu programa de treinamento. Porque imagina, Marcelo, que eu chegasse com você e dissesse, olha, Marcelo, eu gostaria que você planejasse um curso de elaboração de artigos científicos. O que você trabalharia em termos de conteúdo? Como é que você começaria o curso? Eu não tenho muita nem ideia, mas já sai a minha resposta daí. Mas provavelmente, sei lá, estruturação, ou como escrever a introdução, ou qualquer coisa assim. Mas entendeu? Então, é esse material. Eu preciso, normalmente, o que a gente faz? Eu trabalho, a Evelyn sabe disso, eu trabalho com elaboração de materiais didáticos. Então, depende o quê? Da competência que eu vou desenvolver. Então, imagina que aqui na nossa turma gerou uma necessidade de capacitação em elaboração de documentos psicológicos.
E aí eu posso trazer ou de uma redação mais menos psicológica, vamos dizer assim, menos específica. Eu posso trazer ali mais de uma base ainda de ortografia, de coesão, coerência, porque a literatura não, a legislação diz que tem que ser objetivo, tem que ter uma estrutura, tem que... Mas será que eu já sei, o meu aprendiz já sabe isso? Que o documento deve ter uma apresentação, uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão? Será que ele sabe? Então, toda essa minha instrução, também o meu programa, ele vai depender do perfil do meu aprendiz. Porque imagina, se eu estou ensinando artigos científicos para um aluno de graduação, eu tenho que fazer um tipo de planejamento. Agora, se eu estou oferecendo esse mesmo curso, esse treinamento para professores universitários, será que eu vou partir do mesmo ponto? O que é que vocês acham? Será que é o mesmo programa de treinamento? Definitivamente não. Então, entende que tipo de informações eu tenho que coletar? Eu tenho que ter o perfil desse aprendiz, até para saber de onde eu vou partir, né? Para saber se eu tenho que ser mais profundo, eu tenho que ser mais superficial, eu tenho que começar do zero, ou não, eu posso já começar num perfil mais para frente, até falar, por exemplo, sobre submissão de artigos, sobre avaliação de editores ad hoc, não sei o que, então eu já vou, dependendo do meu aprendiz, eu vou dar um gancho ou outro. Então, são essas informações, esses dados que eu levanto para poder subsidiar a elaboração do meu programa de treinamento. Eu tenho, um treinamento para pessoas com deficiência, para as PCDs, eu também tenho que prever isso. Vocês entendem o quanto é complexo, que tanta informação, que para dar errado, gente, é fácil, né? Chegou lá, por exemplo, no Capacite. O Capacite, eles eram acessibilidade. E ele é uma coordenação de capacitação. E eu tenho uma escada. Então, se eu não faço um planejamento muito bem estruturado, eu ponho uma sala que eu vou ministrar o curso lá no primeiro andar. Pronto, chega no primeiro dia, eu já tenho um transtorno, porque eu tenho cadeirante, eu tenho pessoas que precisariam de um elevador, mas o Capacite não é acessível no sentido de acessibilidade para pessoas com deficiência. Entendem? O quanto é complexo, o quanto a gente tem que pensar nos mínimos detalhes. E se você não planejar o bom coffee break, também vão falar mal, não importa o treinamento que você tenha oferecido. Professor, e também a frase que você usou, que é perfeita para várias situações da vida. Para dar errado, não falta muito. Todo mundo lembrou daquele meme, né? Com certeza. Então, vamos lá, gente. O subsistema de avaliação de treinamento, desenvolvimento e educação é o principal responsável pelo provimento de informações, retroalimentação e aperfeiçoamento constante do mencionado sistema. Então, aqui a gente tem uma representação gráfica do que seria essa retroalimentação que ele chama. Então, a gente começa aqui do lado esquerdo, a avaliação de necessidades, que é o diagnóstico de competência, por exemplo, ou LNT, que a partir da avaliação de necessidades eu vou estabelecer o desenho e a execução do meu treinamento, que são todas aquelas fases. Todo o planejamento, como ele vai ser executado, que conteúdo vai ser ministrado. Depois de toda a execução, eu vou fazer uma avaliação desse treinamento, que foi o que eu falei, que é o depois. Não só com relação à capacitação propriamente dita, mas do impacto dela no trabalho dos meus aprendizes. E a partir dessa avaliação de treinamento, eu posso ter uma nova avaliação de necessidade. Porque pode chegar à conclusão, gente, que fomos lá, fizemos um mega investimento, né? A gente contratou um mega profissional e no final as pessoas não aprenderam e não mudou em nada o trabalho executado. Então, eu ainda tenho uma avaliação de necessidade de capacitação. Entende? Então, por isso que é um ciclo, que é o que chama de retroalimentação, porque os dados de uma fase vão subsidiar a fase seguinte. Deu para entender, gente? Qualquer coisa vocês me falem, que eu não estou vendo vocês. Então, vamos lá, para uma parte bem conceitual, tá? Para ficar bem claro. Então, a gente fala em TDEE, né? O que é o treinamento? É a atividade que visa o preparo do indivíduo para o cargo que foi selecionado. Atividades direcionadas ao desenvolvimento desse aprendiz
possuem caráter de formação a longo prazo. Já no contexto da organização, onde são propostas ações para crescimento na carreira profissional. Então, como eu falei para vocês, ações de desenvolvimento podem ser, por exemplo, para desenvolvimento de lideranças, né? Então, eu quero preparar ali profissionais, eu não vou contratar líderes de fora, mas para isso eu tenho que preparar o meu quadro de funcionários para que no futuro próximo, se houver uma oportunidade, eu tenha profissionais preparados. Então, isso tanto motiva os profissionais internos com a possibilidade de encarreiramento, de possibilidade de crescimento profissional, mas eu tenho que preparar. Então, eu tenho que ter ações já voltadas ao desenvolvimento, que não necessariamente são competências que ele utiliza hoje, no cargo atual, mas que no futuro, né, a médio e longo prazo, ele pode vir a ocupar. Então, por isso que é importante essa preparação, essas ações de desenvolvimento. A educação volta-se para atividades que envolvem as relações de vida em sociedade e crescimento mais amplo do indivíduo. Então, aqui, gente, na área de educação, a gente fala, sabe aquelas parcerias, às vezes, universidade corporativa que a gente tem? Então, é de formação mesmo. Então, há parcerias com universidades, que é para estimular a qualificação daquele profissional. Mas no que diz respeito à educação formal. Então, se eu tenho ali, eu tinha essa questão, por exemplo, na empresa onde eu trabalhava. Tinha o primeiro cargo que todo mundo entrava, era auxiliar de serviços gerais. A gente não exigia o nível, por exemplo, de escolaridade, o médio completo. Então, ele poderia entrar com uma escolaridade mais baixa. Mas, por outro lado, para ocupar um cargo seguinte, que era o operador de caixa, ele tinha que ter um ensino médio completo. Então, se eu não tenho ações de educação formal dentro da minha organização, ou mesmo estimular isso internamente, ou contratar, por exemplo, uma professora que vai fazer parceria, por exemplo, com um programa de educação de jovens e adultos, de estimular isso internamente. Então, se eu não tenho isso estruturado dentro da minha organização, aqueles profissionais que entraram como auxiliar de serviços gerais, eles nunca vão conseguir galgar novos ares. Por quê? Porque eles nunca vão ter a escolaridade mínima. Então, aqui a educação é mais voltada para essa educação formal. A mesma coisa, ensino superior. Às vezes você tem uma exigência, mas se você não, por exemplo, tem parcerias com universidades, às vezes as organizações fazem, que é justamente isso, é para qualificar, mas de maneira mais global da organização. Então, eu estou estimulando, até porque eu quero aumentar o nível de escolaridade de qualificação dos meus profissionais de maneira global, mas eu forneço condições para isso, entendeu? Então, a gente tem parceria com universidades, ou a gente paga a universidade para os nossos trabalhadores. Então, são questões voltadas à educação, no que diz respeito ao treinamento, desenvolvimento e educação. Ficou claro, gente, o que é o treinamento, desenvolvimento e educação? Ficou sim, pode continuar. Muito bem. Então, o treinamento possui um caráter sistemático e de prévio planejamento para a condução de melhorias de desempenho de tarefas de trabalho. Ele é mais focado e orientado para questões concernentes ao desempenho no curto prazo. Então, o treinamento é uma aquisição sistemática de atitudes, conceitos, conhecimentos, regras ou habilidades pelo indivíduo ou por grupos, que resulta na melhoria do desempenho no trabalho. Treinamento pode ser definido como qualquer ação organizacional desenhada e executada com o objetivo de intencionalmente ampliar a aprendizagem de atores organizacionais. Então, aqui, por exemplo, eu estabeleço treinamentos voltados eu quero ensinar como utilizar o SIGA. Então, eu vou planejar intencionalmente ações de capacitação voltadas para o desenvolvimento dessa competência. Então, aqui a gente está falando aqui de treinamento. Isso é um exemplo importante, gente. Quando a universidade, ela aderiu ao SIGA, ela não fez, Renan, esse planejamento. Ela já tinha a previsão de que ia aderir a essa nova ferramenta de trabalho, e isso aconteceu no fim de semestre, diga-se de passagem, só que não houve nenhum planejamento de preparação dos professores e de alunos antes de utilizar a ferramenta. Resultado, no fechamento do semestre da época, todos os professores e alunos tiveram que utilizar o SIGA. Qual a chance disso dar certo? Eles nunca tinham trabalhado com a ferramenta, e diga-se de passagem, o SIGA não é assim uma ferramenta
que diz, nossa, que coisa mais clara, né, esclarecedora todos os campos. Não. Então, a gente teve problemas sérios na época, porque não houve planejamento, porque já tinha a previsão da utilização dessa ferramenta. Então, eu não tinha a necessidade, nesse caso, de ser precedido de um diagnóstico, porque eu já tinha, na verdade, ele real, né? Ele já tinha uma necessidade real, que poderia ser sanada antes da necessidade de trabalhar com o sistema. Resultado, a UFPA não fez isso. Até hoje, a gente tem professores que têm muita dificuldade de gerenciar suas turmas pelo SIGA. Então, eu tive a sorte, como eu entrei no concurso recente, o SIGA, ele faz parte de uma formação inicial dos novos docentes, que agora tem, né? Desde quando eu entrei na universidade formalmente, como professora, você tem 5 cursos de capacitação que você precisa fazer, que é critério para o seu estágio probatório. E um deles é o SIGA, mas é o cenário atual. Então, imagina quantos professores aí hoje preferem fazer tudo. Claro, a gente não está utilizando agora o SIGA para planejamento das disciplinas. Vocês podem me perguntar, professora, por que isso tudo não está ocorrendo? Não as aulas propriamente ditas, né, mas todo o planejamento dela. Porque o SIGA, ele está travado no que diz respeito a tempo. Então, como a gente não cancelou o semestre, ele ainda está lidando com o semestre passado. Então, todas as datas lá seriam retroativas, seriam antigas. Então, imagina a confusão na cabeça de vocês. E da nossa também, para fazer um planejamento. Ah, não, 3 de abril quer dizer... Não, ia ser uma loucura. Então, por isso que muitos professores optaram por não utilizar. Porque ele está muito amarrado. Então, com relação ao desenvolvimento, ele é mais orientado para ampliar as habilidades dos indivíduos para futuras responsabilidades. Então, o desenvolvimento inclui, além do treinamento, a carreira e outras experiências. Só que é importante, gente, frisar que tanto o treinamento, desenvolvimento quanto a educação, todas constituem processos de aprendizagem. Então, vai depender do meu objetivo, né? Se é para o meu cargo atual, se é para uma carreira, ou mesmo se é uma formação, uma educação formal, que aí eu estou falando de educação. Treinamento, desenvolvimento e educação têm sido abordados atualmente na literatura a partir de um sistema composto de 3 elementos: levantamento de necessidade de treinamento, planejamento do treinamento e avaliação do treinamento, que é aquele fluxograma mais estruturado, mais reduzido que a gente viu. Esse olhar sistêmico para o treinamento tem sido muito aceito pelos pesquisadores da área, que o entendem como um fluxo de informações interligados, em que a avaliação permite a retroalimentação do sistema TDIE. Então, quais são os objetivos das ações de treinamento, desenvolvimento e educação? Treinamento e desenvolvimento vem sendo utilizados pelas empresas com o objetivo geral de desenvolver pessoas, tanto na aprendizagem de novas habilidades, quanto na ampliação daquelas já existentes, uma vez que as pressões socioculturais, tecnológicas, econômicas e políticas direciona as organizações contemporâneas a se adaptar às exigências que o mercado impõe, focando mais intensamente o seu capital humano. O treinamento pode ser visto como instrumento administrativo de vital importância para o aumento da produtividade no trabalho, e também como fator de autossatisfação do treinando, constituindo-se um agente motivador comprovado. Então, mais objetivos, né? Do ponto de vista técnico, ele tange os aspectos específicos da empresa, direcionando o treinamento que será aplicado. Então, depende do aspecto técnico que eu quero desenvolver, do procedimento, do método. E o aspecto comportamental é responsável, tem informações prioritárias e valores que serão passados para os treinados. Então, muitos objetivos aqui de treinamento, desenvolvimento e educação. Preparar as pessoas para a execução de tarefas peculiares à sua organização. Mudar as atitudes das pessoas, nesse ponto essa mudança de atitude tem várias finalidades. Desenvolver novas habilidades, conceitos, transmissão de informações, desenvolvimento de conceitos, aumento da produtividade, melhorar a comunicação, diminuir o retrabalho, melhorar o relacionamento interpessoal, preparar as pessoas e a organização no que diz respeito à substituição e à movimentação de pessoas. Então, isso é muito importante, gente. Quando a gente tem um processo, uma área de treinamento, desenvolvimento e educação bem estruturada,
Eu não tenho surpresas no momento de uma necessidade de promover alguém ou simplesmente substituir alguém. Por quê? Porque eu sempre vou ter no meu quadro profissionais preparados para uma possível substituição. Então, dentro do contexto público, a gente sempre fala de um substituto. Ele não é formal, ele não tem nenhuma gratificação, mas é uma pessoa que no momento de férias, no momento de determinado afastamento, sempre é treinado pelo gestor a ocupar esse cargo. Então, eu posso, de maneira estruturada, como é que seria isso funcionaria? Em ações de capacitações específicas, de competências técnicas ou comportamentais necessários para atuar nesse cargo, eu já indicaria, por exemplo, o meu substituto também. Porque isso tudo eu estou visando que eu não tenha impactos no momento de uma substituição, de uma movimentação, né, de uma promoção, por exemplo, dentro da minha organização. Mas sempre isso acontece? Com certeza não. Então, aqui a gente tem o processo de treinamento, diagnóstico, planejamento, execução e avaliação. Então, primeira etapa do diagnóstico, como eu já adiantei, essa etapa visa levantar as necessidades, carências em termos de preparo profissional, através de pesquisas internas, ou do diagnóstico de competências, ou do LNT, que a gente já conversou, a diferença entre eles. Desenho do programa de treinamento, é o planejamento das ações de treinamento, a partir do levantamento das necessidades. Então, aqui todo o meu planejamento vai ser executado, vai ser estruturado com base nas necessidades que foram levantadas, incluindo as técnicas instrucionais, como eu vou ensinar os meus aprendizes. Essa etapa deve estar alinhada às estratégias da minha organização. Envolve identificar o que fazer, metas, como fazer estratégias e por que fazer objetivos. A aplicação e implementação do treinamento propriamente dito depende de alguns fatores. Adequação do programa de treinamento às necessidades da organização e dos treinandos. Então, levando em consideração tudo o que eu falei. Então, se é uma necessidade da organização, eu quero aprofundar, eu estou visando alguma atualização, uma modificação nessa competência, então eu já tenho que prever isso dentro da estrutura do treinamento. Perfil do meu treinando, como a gente falou, depende do nível de escolaridade, depende do perfil. Se tem pessoas com deficiência, eu preciso fazer algum tipo de adaptação. Então, se eu tenho, por exemplo, pessoas com deficiência visual, eu preciso atualizar meu material, passar todo ele em braille. Então, isso tudo tem que ser pensado antes do treinamento, porque a pior coisa é se eu tenho pessoas, o que já acontece, por exemplo, na UFPE já aconteceu, mas hoje isso está melhorando, mas às vezes a gente não era informado se a gente tinha ou não um aluno com deficiência. Então, toda uma preparação que a gente poderia fazer, uma adaptação que a gente poderia fazer antes das aulas, a gente poderia fazer, mas como a gente não sabia, a gente acabava que no primeiro dia de aula que a gente tinha essa informação, e a partir dali a gente tinha que adaptar. Mas imagina que você tem todas essas informações do perfil do treinando com antecedência. E aí acaba que você facilita, claro, a aprendizagem daquele aluno no momento que você adapta o material para ele. Qualidade do material apresentado, apoio dos gestores. Isso aqui, gente, é muito engraçado, porque para quem trabalha na área de organizacional, para a gente é impossível a gente achar que um gestor, por exemplo, não liberaria um funcionário, né, para participar de uma ação de capacitação, mas eu vivenciei isso várias vezes no contexto organizacional, que era, não, ninguém quer mandar, a gente pede, vamos lá, lista de participantes, a gente vê isso também, né, Evelyn, nas oficinas, a gente tem uma dificuldade de elencar a lista de participantes ou de treinandos, por quê? Porque nem sempre a gente tem o apoio dos gestores. Às vezes, claro, você tem um quadro limitado de profissionais naquela unidade, mas ele não vê a importância daquela capacitação, daquela preparação, daquele treinamento. Então, por isso que é importante a gente ter apoio dos gestores. Motivação do treinando, então, se ele também ir para lá por ir para lá, porque ele quer fugir do ambiente de trabalho, a gente não vai atingir o objetivo proposto, ou porque ele está interessado no coffee break, né? Mas é importante a gente ter clareza de todos esses aspectos, capacidade de aprendizagem do treinando, aplicação prática e tempo para assimilação. Então, são vários aspectos que eu preciso levar em consideração na aplicação e implementação do meu treinamento. E, por último, e não menos importante, a fase de avaliação e acompanhamento das ações de treinamento, desenvolvimento e educação.
Essa é a etapa final do processo de treinamento. Então, avalia-se aqui se o treinamento alcançou o objetivo proposto, se atendeu às necessidades da organização e das pessoas envolvidas, se pode ser feita, né, essa avaliação por meio de avaliação de reação, avaliação de aprendizagem, avaliação do comportamento no cargo. Então, essa avaliação, ela pode ser logo depois do treinamento, que aí, como eu falei, ela vai avaliar aspectos mais técnicos, por exemplo, de infraestrutura, de didática do professor, do material que foi disponibilizado, e eu posso conduzir avaliações com tempo, imagina aí 30, 60 dias depois do treinamento, que é uma avaliação de retenção, por exemplo, daquele conhecimento que foi, que a gente teve contato, e eu posso, depois de 6 meses, mais ou menos, a avaliação de aprendizagem, ou de impacto daquela ação de capacitação no comportamento, no desempenho do trabalhador. Que aí eu tenho, efetivamente, houve alguma mudança, né, no comportamento daquele trabalhador, na forma como ele trabalha, diminuição de retrabalho, aí é quando eu vejo, de fato, o impacto dessa ação de capacitação. Tudo bem, gente, até aqui? Estou conseguindo acompanhar bem? Sim, professora. Uma dúvida? Sim, professora, pode continuar. Sim, professora. Sem dúvidas. Tá. Então, a etapa de avaliação de necessidade de treinamento é uma etapa, gente, que normalmente a gente não dá tanta importância, mas é uma etapa essencial, né, que é justamente para, antes não era dada importância, claro, como eu falei, vários instrumentos sem estruturação, ou mesmo sem uma avaliação prévia, eram conduzidos, né, então toda essa etapa de avaliação de necessidade era feita de maneira pouco estruturada. O resultado disso é, eu posso capacitar os profissionais em algo que eles não precisam, eu acabo desperdiçando recurso, e eu acabo não melhorando efetivamente o desempenho dos meus trabalhadores, já que outros fatores, interesse particular, ou indicação do gestor, ou qualquer outro motivo, acabou subsidiando o meu diagnóstico de capacitação. Então, a avaliação de necessidade de treinamento é o principal momento para se estabelecer relações entre o treinamento em si e seus resultados, pois é a etapa em que as decisões acerca de quais ações de treinamento e desenvolvimento, quem e o que será treinado, entre outras, são tomadas. O processo de avaliação de necessidade de treinamento identifica-se de modo rigoroso o que, onde e quem precisa ser treinado em uma organização. Trata-se, portanto, da matriz de informações que alimentará o restante do sistema de treinamento, porque é a partir dessa necessidade que eu vou estruturar todo o meu treinamento, né? Vou implementar ele, como conduzir, o que eu vou ensinar, quem eu vou treinar, qual é o perfil desse aprendiz. Então, para vocês verem o quanto essa etapa é importante. Pode ser definida como um processo sistemático de coleta, análise e interpretação de dados ligados a discrepâncias de competências nos níveis organizacional e individual, de tarefas destinadas ao desenho, planejamento, execução e avaliação de cursos. Então, aqui para vocês verem um modelo de levantamento de necessidade de treinamento. Então, eu posso tanto disponibilizar esse modelo já preenchido, então imagina que eu já tenho os cursos aqui ofertados, e aí eu só vou indicar qual colaborador tem interesse, ou mesmo o gestor faz isso às vezes, ou eu posso vir com isso em branco, e aí a partir do interesse ou da indicação dos gestores e trabalhadores, eu vou estruturar o meu planejamento de treinamento. Aqui uma avaliação de competências, alguns de vocês já participaram, né, em sala de aula, mas a gente vai até fazer agora de novo, e vocês vão participar, a gente vai simular dentro do sistema de GESCOM, então vocês vão ter uma experiência de que muitos servidores do Brasil já tiveram, que é acessar um link, onde vocês vão ser direcionados para uma avaliação estruturada de competência, e lá vocês vão indicar o nível de necessidade de capacitação em cada competência. E aí vocês vão aprender também, na próxima semana, como levantar essa necessidade. Deixa eu ver alguém. Professora, o Igor está levantando a mão. Diga, Igor. Me avisem, porque eu não estou enxergando vocês. Diga, Igor.
Igor, você queria falar? Eu estava falando com o microfone mudo. Diga. Professora, essa semana eu estava conversando com uma das gestoras lá, que a gente está trabalhando uma planilha que a gente chama de matriz de competências, né? Sim. E aí a planilha tá ótima, o negócio é a questão das pessoas mesmo. Porque assim, a avaliação ela é feita pelo gestor, né? E a gente percebe muitas vezes que, a gente tem lá por exemplo, a EHS, né, que é segurança. Aí a gente fala assim, fulano de tal sabe tantos % de segurança, mas se for falar para outro gestor, o mesmo posicionamento dele sobre aquela pessoa ali, ele vai falar, não, esse fulano de tal, ele não sabe tudo isso sobre segurança, ele sabe X%, entendeu? E a mesma coisa o colaborador, às vezes ele acha que ele sabe muito daquele assunto, e às vezes ele não sabe. Aí é uma coisa que eu estou batendo cabeça, tipo assim, deixar isso mais claro, dizer, olha, é isso aqui que é segurança. Se ele souber até aqui, ele sabe o básico. Se ele souber até aqui, ele sabe intermediário. Se ele souber até aqui, ele tem domínio de ferramentas de EHS, né? Que no caso é segurança, saúde e meio ambiente. Pois é, o que pode ser feito é uma avaliação por nível de complexidade, assim, sabe? Que você vai definir níveis de complexidade dessa competência. Então, imagina, no nível 1, ele precisa ser capaz, do que a gente faz muito dentro do GESCOM, que é definir os objetivos de aprendizagem. Ele precisa saber o quê? Definir estratégias de segurança. Ele precisa indicar que tipo de equipamento de proteção individual ele tem que utilizar, entendeu? Então, eu vou definir que objetivos ele precisa atender em cada nível. E aí você tem uma maneira mais estruturada. Só que assim, Igor, vocês bem sabem, se a gente não faz uma avaliação prática, você tem uma possibilidade aí de cada um se avaliar, né? Muito assim, porque eu vou me dar uma nota baixa? Eu não vou me dar uma nota baixa, né? E aí, quando você pergunta também necessidade de treinamento ao invés de domínio, a gente já viu no GESCOM que a gente tem uma mudança de percepção, né? Porque eu vou perguntar, quanto eu domino a competência que eu utilizo? Eu domino muito. E aí, quando eu invirto, eu digo, não, quanto de necessidade de capacitação você precisa nessa competência? Eu acabo tendo um dado mais real, tá? E aí, quando você tem o envolvimento de vários atores organizacionais, como você descreveu, acaba que eu diluo muito mais essas informações, eu tenho informações mais precisas, é o que a literatura aponta. Mas, claro, que é muito mais difícil estruturar todo esse volume de dados para poder subsidiar uma decisão. Então, no teu caso, teria que definir que indicadores, entendeu? Que evidências ali que vão indicar se aquela pessoa apresenta ou não aquele comportamento. E aí, definir nível 1 de complexidade, ele precisa ser capaz de fazer isso e isso. No nível 2, entendeu? Porque aí eu posso tanto essas informações subsidiar o meu planejamento, como também deixar mais claro para quem está avaliando que níveis, o que ele precisa apresentar em cada nível. Porque aí ele pode dizer, não, eu sei conceituar, mas efetivamente eu não sei listar que tipo de equipamento de proteção eu preciso utilizar. Entendeu? Então, aí você vai definindo essa estrutura, esses dados, né, para poder subsidiar o planejamento. Até a avaliação também, nesse caso específico do teu. Deu para entender? Deu sim, professora. Mas não estou dizendo que é tarefa simples, tá? Então, vamos lá. Acho que a gente não vai terminar hoje. Então, aqui vocês vão ter contato com uma avaliação dessas, tá? Então, aqui eu vou passar. Então, aqui o planejamento e execução do treinamento propriamente dita. Então, tem como característica básica a aplicação de métodos e teorias instrucionais que visam possibilitar o planejamento e a execução de ações de aprendizagem induzida de competências. Então, aqui na programação de treinamento e desenvolvimento, eu vou estruturar e definir quem deve ser treinado. Os treinandos, aprendizes ou instruendos, que são nomenclaturas que podem ser utilizados. Então, dentro da nossa turma de tópicos, quem vai ser treinada em elaboração de documentos psicológicos? Não, nesse caso eu vou treinar o Felipe e a Evelyn, que apontaram maior necessidade de capacitação. Então, eu vou direcionar meu recurso para isso.
Como treinar? Métodos de treinamento ou recursos instrucionais. Como eu vou conduzir? Vai ser um treinamento prático? Vai ser uma palestra? Né? Então, eu tenho que definir qual vai ser a melhor modalidade de treinamento. Por quê? Porque eu tenho que definir isso até para entender a estrutura que eu vou precisar, mas também qual é o melhor método a partir do que eu quero ensinar. Então, foi aqueles exemplos que eu falei. Então, se é algo de procedimento, né? Não, eu quero ensinar, por exemplo, como manusear determinada ferramenta. Eu vou colocar ele para usar a ferramenta. Então, eu não posso fazer isso já de maneira tão conceitual. Porque isso, às vezes, por exemplo, pode ocasionar acidente de trabalho. Então, vai ser de maneira mais prática. Então, eu vou colocar todo mundo numa palestra, num auditório? Não. Eu vou para o ambiente de trabalho, eu estou falando em condições normais de trabalho, tá, gente? Só para a gente ter uma ideia. Em que treinar? Qual é o assunto? Qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar? A partir do que? Eu vou para o básico, eu vou de maneira mais avançada, a partir da definição ali do quem vai ser treinado, tá? Por quem? Vai ser um instrutor, um treinador, né? Depende do que eu quero ensinar. Vai ser o próprio psicólogo organizacional do trabalho que vai conduzir, ou eu vou contratar alguém de fora? Qual é o perfil desse profissional? Sempre é bom, gente, quem está contratando profissional, a gente ir numa palestra ou num curso antes de contratar, porque isso envolve recurso. Isso eu tive experiência quando eu era psicóloga organizacional do trabalho, de uma empresa privada, eu tinha que definir o instrutor, né, quem ia ministrar o treinamento. E aí eu fui uma palestra dele. E assim, era um perfil, sabe, aquele motivacional, ele veio com o microfone tipo da Madonna, ele chegou com uma música alta, com premiação, ele colocou todo mundo para dançar. Então, para vocês terem uma ideia. Então, dependendo do que você quer, se você quer uma coisa mais para se divertir, mais motivacional, para sair ali daquele ambiente, é esse perfil. Mas se você quer desenvolver uma competência técnica, não tem como ser esse perfil de instrutor. Entendem? Então, depende do objetivo que você quer alcançar. Onde treinar, né? Onde vai ser o local do treinamento? Vai ser no auditório da empresa? Eu vou ter que alugar? Depende também, eu tenho infraestrutura, se é algo mais prático, eu preciso de mesas redondas, eu tenho isso dentro do meu ambiente, dentro do meu trabalho, dentro da minha empresa, senão eu tenho que ir atrás. Quando treinar? Qual é a melhor época, o melhor horário do treinamento? Porque lembrando, gente, que o horário de treinamento, ele é o horário que o funcionário está à disposição da organização. Então, imaginem lá, aí ele vai participar de treinamento de manhã e de tarde. Esse é o horário que é factível, como é que vai ficar o desfalque das unidades? Então, isso tudo tem que definir. Qual é a melhor época? É a época que tem a maior parte dos trabalhadores de férias, então é importante a gente definir muito bem isso antes de planejar todo esse treinamento. E para que treinar? Que objetivos eu quero alcançar? Então, como eu estava falando para o Igor, não, eu quero preparar os meus alunos a como elaborar documentos psicológicos, eles têm que sair do curso elaborando documentos. Então, eu posso focar, por exemplo, em atividades bem práticas, porque eu quero que eles saiam daqui preparando documentos psicológicos de acordo com a resolução. Então, aqui, o que eu posso, que tipo de técnicas eu posso utilizar? Recursos audiovisuais. Então, imagina no treinamento, eu vou tentar mostrar para vocês quando a gente for trabalhar especificamente isso. Que tipo de recursos a gente pode disponibilizar? Hoje está muito em voga o podcast, então a gente pode disponibilizar isso também como parte dos recursos que eu vou oferecer para o desenvolvimento dos meus trabalhadores. Teleconferência, comunicações eletrônicas, correio eletrônico, tecnologia de multimídia, treinamento à distância. Então, hoje a gente está usando muito, né, o treinamento à distância, as ferramentas mediadas por tecnologia para poder fornecer essas ações de capacitação. E, por último, e não menos importante, a avaliação do treinamento. Então, eu avaliei a necessidade, fiz a planejamento e execução do meu treinamento todo com base na necessidade que foi levantada, mas eu preciso avaliar efetivamente se os objetivos foram alcançados, se o recurso de dados que foi definido foi o melhor, se aquele palestrante ou aquele instrutor,
ele é um bom instrutor, porque isso, se ele não foi bem avaliado, eu não vou chamar ele de novo. Então, o Capacite, por exemplo, ele passa avaliações no final dos treinamentos, até para saber, porque como na sua maioria eles têm levantado, até professores da própria universidade, agora têm dado preferência, né? Mas é importante ter o feedback dos alunos, dos aprendizes, para saber se eles gostaram, né, da didática, dos recursos que foram disponibilizados. Então, é importante a avaliação do treinamento ao final desse treinamento também. Então, tem o objetivo de aferir a efetividade da ação educacional em termos de aquisição, retenção, transferência e impacto no trabalho das competências descritas na fase de avaliação de necessidade de treinamento. Uma avaliação de treinamento deve servir também para retroalimentar todo o sistema, indicando fragilidades e potencialidades das etapas anteriores. Então, aqui, medidas de resultados, é um tipo de avaliação de resultado. Então, eu posso investigar junto com clientes atendidos, por meio de tarefas completas, da produtividade, melhoria dos processos e economia financeira e retorno sobre o dinheiro investido. Então, são medidas que eu tenho para aferir o resultado, né, do treinamento. Redução de custos. Então, eu diminuí custos variáveis, fixos, projetos para redução de custos, custos operacionais e administrativos, melhoria da qualidade, índice de erros, volume de retrabalho, percentual de trabalho. Então, aqui são indicadores que eu tenho como aferir se, de fato, houve impacto positivo do treinamento que foi oferecido. Economia de tempo em projetos, processamento, supervisão, treinamento, eficiência, horas, dias perdidos. Então, aqui são vários indicadores e formas que eu tenho de avaliar métricas, né, que eu posso avaliar o impacto do treinamento que foi oferecido. Em nível organizacional, eu posso ter aumento da eficiência e da eficácia, melhoria da imagem, do clima, dos relacionamentos, melhor atendimento dos clientes, menor resistência à mudança e inovação, envolvimento das lideranças nos treinamentos. No nível das pessoas, redução de rotatividade, absenteísmo, aumento da eficácia individual e grupal, melhoria no nível de conhecimentos, mudança de atitudes e comportamentos, aumentos no nível de proficiência das competências e melhoria na qualidade de vida no trabalho. No nível dos cargos, adequação das pessoas aos requisitos exigidos pelos cargos, melhoria na integração entre diferentes funções, aumento da produtividade, melhoria da qualidade, redução dos acidentes de trabalho, redução do índice de manutenção de máquinas e equipamentos. No nível de treinamento, alcance dos objetivos de treinamento e retorno dos investimentos efetuados em treinamento. Então, modelos de avaliação e variáveis explicativas de resultados de treinamento. Então, eu tenho aqui 3 possibilidades de avaliação. Avaliação de reação, de aprendizagem e impacto do treinamento no trabalho. A avaliação de reação é compreendida como nível de satisfação dos participantes com a programação. Então, aqui que eu falei para vocês, diz respeito àquela avaliação mais específica com relação à programação, apoio do desenvolvimento do curso, aplicabilidade, utilidade e resultados do treinamento. A avaliação de aprendizagem refere-se ao grau de assimilação e retenção dos conteúdos ensinados do curso. Então, pode ser feito por meio, a gente já fez lá no GESCOM, por exemplo, antes e depois do curso, né, com relação a essa avaliação de aprendizagem. E eu tenho, em médio e longo prazo, a avaliação do impacto do treinamento no trabalho, que é quando ali, depois de 60 dias, 90 dias, eu vou avaliar efetivamente se eu tive essa transferência. Então, aplicação direta no ambiente de trabalho, das competências que foram desenvolvidas. Então, aqui, um modelo de a escala de reação ao curso, quanto à programação, quanto ao apoio e desenvolvimento do módulo, aplicabilidade e utilidade do treinamento, resultados do treinamento, suporte organizacional. Aqui, voltado para o desempenho do instrutor, desempenho didático, domínio de conteúdo, entrosamento com os participantes. Então, aqui, especificamente para cursos à distância, eu também tenho como avaliar. Então, aqui, daqueles livros de organizacional, de medidas do comportamento organizacional. Não é uma atividade para vocês, tá? Vocês já fizeram isso em sala de aula. Gente, ficou claro? Vocês têm alguma dúvida? Algum comentário?
Amanda, quais instrumentos que são usados para levantar a necessidade de capacitação? Você pode fazer um próprio levantamento, porque aí você pode já levantar um monte de informações, por exemplo, né? Mas, em geral, o que tem sido mais utilizado, que a ferramenta mais utilizada hoje é a avaliação de competência. Que é isso, quando eu já defino as competências dos perfis de todos os profissionais e a partir dali eu faço esse levantamento. Então, em geral, ele é anual, ele pode ser até bianual, vai depender do quanto eu conseguir planejar ações de capacitação e trabalhar efetivamente essas necessidades, entendeu? Dentro do planejamento de capacitação. Mas a ferramenta que tem sido mais utilizada é o diagnóstico de competência, tá? Mas a gente pode, com certeza, avaliar. Só que, por exemplo, quando a gente não utiliza, a gente estrutura um que não é baseado em competência, a gente vai ter mais aquele perfil de levantamento de necessidade de treinamento. Que aí é um perfil menos estruturado, onde pode ocorrer qualquer coisa ali, até coisas que não tem nada a ver com o trabalho do aprendiz, do futuro aprendiz. Tudo bem, gente? Algum comentário, alguma dúvida? Tudo bem por hoje? Sim, se todo mundo... Ninguém está me respondendo nada, isso quer dizer que está tudo bem? Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Tá bom, gente, então, ó, 2h30, praticamente, 2h29. Consegui terminar, então a ideia era hoje trabalhar de maneira bem global mesmo, subsistema de treinamento, desenvolvimento e educação. A partir de agora, a gente vai focar em assuntos mais específicos que a gente não consegue trabalhar normalmente dentro da disciplina. A gente vai conduzir um processo de avaliação de competência, a gente vai aprender como gera esse dado, essa lacuna que a gente chama de competência, para poder subsidiar o nosso planejamento. Então, tudo isso vocês vão aprender nessas próximas aulas, tá? Então, a gente vai falar nas próximas sobre gestão por competência especificamente. Olha aí, Igor, a gente vai conversar muito sobre isso, aprender desde como mapear, como descrever competência. Então, quem está trabalhando nisso especificamente agora vai ter oportunidade de entender tudo isso que todo mundo fala tanto em competência. Competência a gente vai esclarecer de maneira bem detalhada durante as nossas próximas aulas, ok? Muito bem, garotinhas, eu vou parar aqui de gravar.